Olá pessoal, eu sou o Cauê, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Revisando com Questões, nosso conteúdo semanal aqui na JJ Mentoria, focado nas provas de revalidação médica. Pessoal, vamos lá, hoje nós temos um tema bastante importante que é doenças hepáticas. Vamos começar com essa questão número 1, uma questão bastante interessante. A gente tem um homem de 40 anos de idade que se apresenta para doação de sangue no banco de sangue de um hemocentro. Responde ao questionário padrão e é colhida uma amostra de sangue. É comunicado que não poderá ser doador por apresentar exame positivo para um anticorpo anti-HCV. Esse paciente, então, é encaminhado para segmento médico. A conduta a seguir com maior potencial de benefício para o paciente é solicitar. Ele dava para a gente biópsia, HCV-RNA, ressonância magnética, ultrassonografia de abdômen, dosagens de transaminases, bilirrubinas e tempo de protombina. Vamos lá. O que é muito importante para essa questão? Existe um fluxograma para a gente poder dar seguimento à medida que a gente identifica que o paciente tem o anti-HCV positivo. É importante, pessoal, inicialmente a gente lembrar o seguinte. Que hepatite C, quadros de infecção aguda, podem ser assintomáticos ou oligoassintomáticos. E de infecção crônica com provável evolução para cirrose, pode ocorrer também. Então, dessa forma, a maioria dos pacientes descobrem a infecção mediante exames de rotina ou testes para doação de sangue. Então, isso é muito, muito comum. O que a gente vai fazer, então, caso foi feito ali o exame, o anti-HCV deu positivo? Nesse caso, a gente continua investigando. Então, a gente tem que investigar a presença do RNA do vírus da hepatite C para diferenciar se esse paciente ele tem a presença de infecção crônica ou não. Isso é extremamente importante, uma vez que o quadro pode ter resolvido espontaneamente após o contágio. Então, o paciente pode ter tido contato com o vírus, o HCV, desenvolveu o anti-HCV e, no entanto, esse paciente pode ter tido uma resolução total desse quadro infeccioso, tá legal? Então, basicamente, para a gente poder dar continuidade, a gente pediria aqui, então, o HCV-RNA, tá? Então, a gente não vai abrir mão agora de uma biópsia, nem de uma ressonância, nem de um ultrassom e nem nos exames laboratoriais focando no fígado, e sim o RNA, o HCV-RNA, tá legal? Para ver se esse paciente ele teve em algum momento hepatite C, mas foi resolvida ou não, se ele continua ali com o vírus, podendo no futuro ele ter uma doença crônica, até mesmo grave, tá legal? Então, anti-HCV positivo, segundo estágio ali, segundo exame associado HCV-RNA. Não esqueçam mais disso, tá legal? Questão número 2. Rapaz com 15 anos de idade, portador de cirrose biliar primária, com classificação MELD igual a 32. Encontra-se na fila de transplante do Sistema Único de Saúde. Seu pai, com 40 anos de idade, saudável, deseja antecipar o transplante. A orientação adequada para essa situação é... Vamos lá, pessoal. A primeira coisa aqui é a gente saber diferenciar. O que é um MELD? E o MELD especificamente no 32. Então, o MELD ele é um modelo para doença hepática terminal. Se a gente pegar aqui um MELD de 32, é equivalente a 83% de mortalidade. Ou seja, esse paciente ele tem uma doença hepática bastante importante e realmente tem essa indicação de fazer o transplante hepático. Nesse caso, ele colocou aqui para a gente a possibilidade do pai doar pedaço do fígado para o seu filho. Tá? Isso é algo que não é o mais comum, pensando nas doações de fígado, mas ocorre. A gente tem aí especificamente, né, as pessoas, o ser humano, ele pode sobreviver sem o lobo direito, em transplante de adulto para adulto, ou sem o lóbulo lateral do lobo esquerdo, em transplante de adulto para crianças. Tá? Então, isso acaba sendo o mais comum, o segmento lateral do lobo esquerdo de adulto para crianças. Tá legal? Então, voltando lá, isso é possível e muito importante, porque o MELD é 32, ele tem um risco aí de mortalidade de 83%. Alternativa A falava o seguinte: não há possibilidade de acelerar o transplante.
pois o paciente é menor de idade e tem uma avaliação de menor gravidade clínica. Errado. Primeiro, mesmo ele sendo menor de idade, não contraindica o transplante, caso os outros critérios estejam realmente dentro para que ele tenha necessidade de fazer o transplante. E depois ele fala de menor gravidade clínica. Na verdade, não, né? Esse paciente tem um MELD de 32, então mortalidade lá de 83%, bastante importante. A B. O transplante somente poderá ser antecipado se houver um doador com morte cerebral comprovada e consentimentos da família. Errado. Além do doador podendo ser um paciente realmente com morte cerebral, pode também ser um transplante intervivos. Legal? Então, a C. O transplante poderá ser acelerado, pois o quadro clínico do paciente é grave e a doação intervivos pelo seu pai é consentida. Sim, essa é a alternativa correta, pessoal, sem dúvida, tá? Desde que o pai também faça uma análise, uma avaliação e esteja dentro dos padrões para que ele possa, sim, fazer a cirurgia e doar parte do seu fígado para o seu filho. Ok? A D. Em hipótese alguma, o transplante poderá ser antecipado, pois a fila do SUS, os critérios são bem definidos e éticos. Realmente, não tem como a gente ultrapassar ali, provavelmente na fila tem até pacientes piores com MELD mais alto, mas nesse caso não é de doador com morte cerebral, e sim doador intervivos, tá legal? Então aí, nesse caso, sim. O transplante poderá ser antecipado somente com o doador falecido, HLA idêntico ou semi-idêntico? Não. Né? A gente viu que a doação, pensando no fígado, pode ser feita entre intervivos. São poucas. Se a gente pegar em porcentagem, são poucas, mas é possível, tá legal? Então, ficamos com a alternativa C, como alternativa correta. Questão número 3. Essa questão não é da prova de revalidação, pessoal, de nenhuma delas, tá? Essa questão é da prova do SUS de São Paulo. Mas é uma questão que aborda um tema bastante importante, que eu acho que pode vir a começar a ser cobrado nas provas de revalidação, que é a doença hepática gordurosa não alcoólica. É uma doença que a gente vê que está aumentando bastante, uma incidência alta, e, de acordo com os estudos epidemiológicos, o fato de estar aumentando acaba virando algo importante, algo que sempre vai entrar em pauta aí, e realmente pode ser uma das questões das provas de revalidação. Vamos lá. Então, o que nós temos? A alternativa A falava o seguinte, pode haver evolução para cirrose, mas não para hepatocarcinoma. Errado. As evidências atuais elas demonstram que a doença hepática não alcoólica, principalmente a esteatose hepática não alcoólica, elas contribuem sim para o desenvolvimento do hepatocarcinoma celular, tá? Sendo, portanto, um fator de risco. Então, quando ele fala que não, está errado. Pode ocorrer sim, tá? Então, a B. Então, não é possível fazer o diagnóstico em crianças com menos de 5 anos? Basicamente, o rastreio da doença hepática não alcoólica está indicado para todas as crianças obesas a partir dos 9 anos de idade, tá? Com a enzima, ALT. Porém, a doença ela pode sim ser manifestada ou mesmo ocorrer em crianças com menos de 5 anos, e aí a gente faz ali a ALT ou de repente até mesmo ultrassom, que é o exame inicial, mas vocês vão ver que não necessariamente é o melhor e não é o padrão ouro. Vamos lá. A C. O diagnóstico é facilitado por ser habitualmente uma doença sintomática? Errado. Né? Habitualmente é uma doença assintomática. Tá? Então, a gente fala que a doença hepática não alcoólica é uma doença usualmente assintomática, na maioria dos casos. A D falava o seguinte, a acantose nigricans é um marcador de hiperinsulinemia. Fato, né? Isso eu acho que a gente não teria dificuldade. O problema é que ficou meio perdido, né? Você fala, caramba, ele está falando de hepatite, de doença hepática gordurosa não alcoólica e agora ele está associando aí a acantose nigricans. Lembrando que a acantose nigricans ela é um marcador de hiperinsulinemia que pode ocorrer na doença hepática não alcoólica também, tá? E da mesma forma que ocorre em pacientes com diabetes tipo 2, por exemplo. Então, essa alternativa correta, a alternativa D. Vamos ver o que está errado na E. A E falava, o padrão ouro para o diagnóstico é a ultrassonografia. A ultrassonografia é o exame solicitado inicialmente, mas não necessariamente é o padrão ouro, tá?
Padrão ouro é para o diagnóstico da doença hepática não alcoólica é a biópsia hepática, pessoal, em que podemos visualizar ali os corpúsculos de Mallory, a esteatose macrovesicular e ou inflamação lobular. É isso que a gente espera encontrar aí no paciente com doença hepática não alcoólica na biópsia. Então, corpúsculos de Mallory, a esteatose macrovesicular e ou inflamação lobular. Então, a gente consegue descartar também a alternativa E. Alternativa correta, alternativa D. Questão número 4. Um homem com 35 anos de idade, etilista, há cerca de 20 anos, procura a unidade básica de saúde com queixa de dor moderada em hipocôndrio direito, febre não aferida, calafrios há 15 dias. No exame físico, apresenta temperatura axilar de 38 graus Celsius, fígado aumentado e dor à palpação abdominal em hipocôndrio direito. Uma imagem de ultrassonografia abdominal é mostrada abaixo. O diagnóstico correto e o próximo passo na conduta em relação a esse paciente são. Vamos lá, pessoal. Vamos olhar essa imagem de ultrassom. Pode ser que vocês tenham muita dificuldade. Fala assim, poxa, calma, eu não estou vendo nada diferente. Se a gente olhar para as alternativas, a gente tem lá cirrose hepática, litíase intrahepática, hepatite alcoólica e um abscesso hepático. Assim, caramba, que seria, o que daria uma imagem redonda, bem delimitada aqui? Pensaria no abscesso. Eu acho que quanto a isso vocês não teriam dificuldades. Se a gente pensar uma litíase intrahepática, a gente iria imaginar ali algo pequeno, não algo tão grande como a gente consegue ver aqui, tá legal? Então aqui, tem aqui esse círculo, né? A gente consegue ver aqui uma área bem delimitada, que é bem característico do abscesso. Aí você fala assim, poxa, mesmo tendo dificuldade aqui para ver esse ultrassom, eu acredito que seja um abscesso. Aí você volta lá no quadro clínico desse paciente. O que é característico no paciente com abscesso piogênico? Esse paciente normalmente apresenta uma dor abdominal mais febre e normalmente uma febre arrastada. Ou seja, esse paciente apresenta um quadro infeccioso que em muitos casos acaba tendo uma dificuldade para ser feito o diagnóstico porque a gente não consegue achar o foco. Tá? Então, esse é um quadro típico aí de um abscesso piogênico. Esse paciente apresenta a dor no hipocôndrio direito, tem uma febre não aferida e apresenta aí calafrios há cerca de 15 dias, ou seja, ele tem um quadro arrastado. A temperatura axilar no momento da consulta 38 graus, tem um aumento do fígado e dor à palpação, especialmente aí no hipocôndrio direito. Legal? Então, esses sinais e sintomas corroboram aí para uma hipótese de um abscesso hepático. Qual que é a conduta? Você fala assim, pô, legal, eu acho que é um abscesso hepático. Agora, o que eu vou fazer? A gente tem que encaminhar esse paciente para fazer a drenagem. Tá? Então, na drenagem, a gente vai drenar esse abscesso o mais rapidamente possível. E o que foi drenado, a gente manda para análise para realmente identificar o que tem nesse abscesso. Tá? Para ver se é um abscesso piogênico ou se pode ser alguma outra patologia pensando no abscesso. Tá? Nem todos os abscessos são piogênicos. Então, a gente pode encaminhar então para fazer uma cultura ou mesmo uma hemocultura ali quando a gente faz então essa drenagem. Tá legal? Então é isso, pessoal. Ficamos com a alternativa D. Questão número 5. Um homem com 36 anos de idade é admitido na emergência apresentando vômitos com sangue vivo em grande quantidade e informando ter apresentado 13 episódios semelhantes nas últimas 2 horas. O exame encontra-se em mau estado geral, com palidez cutâneo-mucosa, taquicárdico, pressão arterial 80/50, fígado não palpável, baço palpável a cerca de 3 centímetros do rebordo costal esquerdo. Isso é muito importante, pessoal. Isso vai nos ajudar a fazer o diagnóstico diferencial. Tem antecedentes de etilismo, ingerindo 1 litro de bebida destilada por dia nos últimos 8 anos. A causa da hemorragia digestiva e o manejo inicial correto desse paciente são. Vamos lá. Como diagnóstico diferencial, nós tínhamos aqui então uma gastrite, uma esofagite, uma hipertensão portal e a síndrome de Mallory-Weiss. Então, a gente tinha que fazer basicamente o diagnóstico diferencial, tá? Aqui, esse paciente, lembrando que ele tem um quadro importante, um quadro grave aí. A gente não pode imaginar que é apenas uma gastrite ou mesmo uma esofagite leve, tá? Então, ele tem aí essa palidez cutâneo-mucosa, tá taquicárdico, a PA tá 80/50, ele tem um fígado aí não palpável, mas no
Por outro lado, ele tem um baço palpável, isso ajuda muito. E esse paciente, mesmo a gente não tendo uma métrica aí, não tem como a gente imaginar que esse paciente bebe pouco, ou que isso é irrelevante. Esse paciente ingere aí 1 litro de bebida destilada por dia, nos últimos 8 anos. Então, a gente pode imaginar que ele possa ter alguma alteração, alguma doença relacionada também a esse alcoolismo desse paciente. Então, em relação à gastrite erosiva, iria causar todos esses sinais e sintomas? Muito provavelmente não, né? A B fala da esofagite. Uma esofagite simples também não ia causar todas essas alterações clínicas. A dúvida eu acho que ficaria realmente entre a hipertensão portal e a síndrome de Mallory-Weiss. Lembrando, pessoal, da síndrome de Mallory-Weiss, ela ocorre não devido, mas é basicamente uma ruptura que não penetra a parede esofágica. Então a gente fala que é uma laceração esofágica, tá? Ela pode ser causada aí por vômitos violentos. Normalmente esses vômitos incluem sangue. O diagnóstico ele pode ser feito e normalmente é feito a partir de uma endoscopia digestiva alta. Só que normalmente a monta do sangue não é tão grande, tá? Esse paciente ele sangra, mas não é aquele sangramento de grande monta. Então, dificilmente vai causar uma hemorragia importante aí, tá? De acordo com a literatura, ó, a síndrome de Mallory-Weiss causa cerca de 5% dos episódios hemorrágicos na parte superior do trato digestivo. Então, assim, 5% é razoável, né? Não é pouco, mas também não é aquela grande quantidade, não é a grande doença aí para a gente pensar nisso, tá? Pensando no primeiro sintoma da síndrome de Mallory-Weiss, geralmente é o surgimento de sangue vermelho vivo no vômito. O paciente, o ato de vomitar sangue, a gente tem que lembrar aí que é hematemese, então às vezes não tá falando, o paciente está vomitando sangue, não, tá? O paciente tem um quadro de hematemese, então é legal lembrar disso, legal? Algumas pessoas sentem uma dor também na parte inferior do tórax quando ocorre a laceração do esôfago durante o ato de vomitar. Às vezes o paciente pode chegar ali com uma dor importante e normalmente ele tem essa característica, esses vômitos, né? O fato de ter esses vômitos acaba podendo ou ele induzem aí a ruptura do esôfago, tá? Nosso paciente dessa questão, ele tem vômito? Tem, né? A gente pode ver lá, ele apresenta vômitos com sangue vivo em grande quantidade, informando ter apresentado 3 episódios semelhantes nas 2 últimas horas. Então, realmente, ele tem vômitos, mas em grande quantidade. Aí você fala, poxa, normalmente a síndrome de Mallory-Weiss não tem uma grande quantidade. Pode ocorrer? Pode, mas normalmente não. O que também fala a favor de outra doença? É esse baço palpável. Normalmente na síndrome de Mallory-Weiss, esse paciente tem essa laceração e não tem uma outra alteração, no caso do baço, né? Esse baço palpável, ou seja, esse aumento do baço, ele ocorre muito comumente aí num quadro de hipertensão portal. Por quê? Porque esse paciente, basicamente, ele tá tendo aí uma alteração importante em relação à pressão dos vasos sanguíneos. Então, essa pressão, a pressão acaba interferindo aonde? No fluxo sanguíneo, tá? Do baço para os vasos sanguíneos portais. Consequentemente, o baço ele aumenta, o número de contágio de glóbulos brancos tende a diminuir, aumentando o risco de infecções, e esse paciente, o número de plaquetas tendem a diminuir. Consequentemente, menos plaqueta aumenta o risco de sangramento. Então, olha o quão esse paciente fica suscetível aí a doenças mais graves. Legal? Então, tem que lembrar disso. A hipertensão porta frequentemente faz com que o baço aumente de tamanho, devido a essa pressão que interfere no fluxo sanguíneo do baço para os vasos portais. Consequentemente, vai diminuir o número de glóbulos brancos, aumentando o risco de infecções, vai diminuir o número de plaquetas, aumentando o risco de sangramento. Legal? Isso é muito importante. Para essa questão aqui, a gente tinha que pensar realmente numa doença mais grave. Esse paciente ele tem um sangramento aí de grande monta, está sangrando bastante. Então, a gente ficaria com a alternativa C, a hipertensão portal.
Nesse caso, o que está recomendado? Está recomendada a reposição volêmica, porque esse paciente está taquicárdico e está com a PA 80/50, né? Realmente esse paciente tem um caso importante. Precisa fazer reposição volêmica, iniciar com cristalóides, depois, assim que possível, fazer endoscopia alta, endoscopia digestiva alta, entre 2 e 24 horas de atendimento. Então, a gente tem também esse intervalo que tem que ser respeitado, tá legal? Então, assim, a síndrome de Mallory-Weiss, ela entra como diagnóstico diferencial. Normalmente, quando ele coloca na nossa prova, é para fazer diagnóstico diferencial. Dificilmente ele coloca como realmente a alternativa correta. Mas a gente tem que conhecer, tem que lembrar desses vômitos incoercíveis, né? E dessa laceração que ocorre quando tem a síndrome de Mallory-Weiss, tá legal? Então, para essa questão, ficamos com a alternativa C. A hipertensão porta. Pessoal, finalizamos então essas 5 questões na resolução comentada das doenças hepáticas, parte número 1. Aqui na questão número 1, basicamente a gente discutiu o paciente que tem o exame de anti-HCV positivo, qual a conduta frente a esse resultado. Na questão número 2, a gente viu lá uma criança com MELD de 32, sendo que o pai, ele poderia ajudar no transplante. Então, seria um transplante intervivos. Acho que também é interessante para vocês saberem disso. Questão número 3, eu coloquei aqui para vocês a doença hepática gordurosa não alcoólica, que é algo que a incidência vem aumentando bastante, algo que pode vir a ser cobrado nas provas. Em relação a 4, uma questão relacionada ao abscesso hepático, a gente poder fazer a diferenciação, especialmente a clínica do abscesso hepático. Então, acho que também pode ajudar bastante vocês. E a questão número 5, uma questão ali para a gente fazer o diagnóstico diferencial, a alternativa correta era a hipertensão portal, mas a gente falou também um pouquinho lá sobre a síndrome de Mallory-Weiss. Legal? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês, ótimos estudos e até mais.